Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 14, 22 a 23. Eu já tive aqui a ocasião de refletir esse Evangelho com você. Vou tornar algumas ideias, tá? Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho em oração. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus disse: "Vem." Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senti um pouquinho que eu vou refletir essa palavra do Senhor. Depois que o Senhor multiplicou os pães, recorde lá que ele multiplicou, né? E deu para todo mundo, era de 15 a 20 mil pessoas. Então, ele resolveu ficar ali com o pessoal, né? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Ele tinha vindo de barca, agora mandou retornar. Mandou que eles entrem aí na barca e retornem de onde vocês estavam indo antes. E seguissem à sua frente. Retornem, recordem que Jesus manda os discípulos seguirem à frente dele. É melhor quando o Senhor vai à frente dos discípulos, como um bom pastor. Todas as vezes na Sagrada Escritura, quando ele manda eles irem na frente sem dar autoridade, acontece algo que não é muito bom, mas que depois serve porque o Senhor ensina para eles, né? Aqui esse algo é a questão da fé, acreditar. Seguisse à sua frente para o outro lado do mar, para que eles entrassem na barca e fossem. Enquanto ele despediria as multidões, Jesus ficava ali conversando com a multidão, não tinha multiplicado. Ficava ali curando um, curando o outro, né? Conversando com eles. Ele veio para isso, sim. Os judeus se fecharam, então ele anunciou o reino para todos. E ali tinha judeu. Então queria que aqueles judeus se convertessem. Depois de despedir, então Jesus despede as multidões, né? Conversa com elas, então despede, manda cada um para sua casa. Tinham comido, né? Pão, peixe, né? 5 pães e 2 peixes, recordem. Jesus subiu ao monte para orar só. Jesus sempre sobe ao monte para orar, porque o monte, a montanha, é local de encontro com Deus, é local de teofania. Recorde aí a leitura do Elias. Recorde aí Moisés. Ele recebe a tábua da lei, as tábuas da lei, no monte, na montanha. O povo quebra a aliança. Aí ele refaz a aliança, no monte. Elias e Moisés. Então Jesus vai até o monte. E recorde outro texto que ele é transfigurado no monte. E quem aparece para ele? Elias e Moisés. Porque eram dois que tinham encontro com Deus no monte, na montanha. Montanha é local de teofania no antigo Israel e no novo Israel. Cristo ora a Deus na montanha. Tá? Teofania.
Jesus subiu ao monte para quê? Para orar a sós. Muito importante a gente orar a sós. Hoje é muito propício orar a sós. Entre no seu quarto, dentro do seu coração e ore a Deus a sós. O mundo hoje nos tira toda hora, todo instante de nós mesmos. Esse negócio de celular, tá toda hora lá com o celular, acorda com ele, lendo, escrevendo, escutando, sei lá o quê. Deixa o celular por um instante e vá orar. Tem gente que ora só com o celular. Tudo bem que tem a liturgia das horas, muito bonita aí no celular cantado. Todo dia eu rezo. Liturgia das horas online. Coloca lá, liturgia das horas online. Está lá todas as 7 horas. Eu rezo todas as 7 horas. Além de 4 textos todo dia. Mas tem que rezar também a sós. Você tem que se retirar. Ah, não tem um local? Tem, se retire dentro de você. Vá para o seu quarto, né? Se esconda, feche aí a porta. Faça um silênciozinho, fique lá em silêncio. Tem gente que não consegue silenciar. Muitas dessas doenças mentais de hoje, porque não consegue silenciar, não consegue calar, não consegue escutar a Deus, porque não consegue escutar, não obedece. Muitos aí estão querendo dar ordem no Papa e no Bispo, criando uma igreja paralela. Então, ora, silencia, escuta a Deus. Você vai sentir uma grande paz dentro de você. Vai ficar numa agitação de celular todo dia, o dia todo. Não dá. Então, a noite chegou. Jesus subiu ao monte para orar só. Era de tardezinha. Então, foi orar só. Você tem que orar a Deus sozinho. Aprenda isso. A noite chegou. A noite pode ser tranquila ou não. Noite pode ser sinal de quê? Provação. Tentação. E nosso Senhor está lá orando. Para quê? Para se resguardar da tentação e da provação. O Senhor tira a tentação? Não. Ele tira a prova de nós? Não. Por quê? Por que ele nos prova? Ele já nos conhece? Não? Já. Então, por que ele nos prova? Para que eu me conheça. Tem coisa em mim que eu não conheço. Então, só na tentação e na prova que eu vou provar quem eu sou, se eu quero Deus ou não. O que é a prova? Para provar se eu quero Deus ou não. Ele tira a tentação? Não. Ele nos livra da queda, mas a tentação ele não tira. Mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Ele não tira a tentação. Ele não nos deixa cair. Se eu estou atento em oração, em adoração, eu não caio. Mas ele vai tirar? Não, porque eu tenho que ser provado para dizer, para que eu diga quem eu quero, se é ele ou não. Aí eu cresço na fé, quando sou provado. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Então, ore só. Mas não deixe nosso Senhor só. Outro dia eu disse. Ele não quer ficar só. Quando você orar só, ore para ele. Não deixe ele só. Nosso Senhor, ele não quer ficar só. As igrejas hoje, tudo bem, estão fechadas por causa dessa doença. Mas antes da doença aí, você ia adorar todo dia? Você ia se confessar toda semana? Você ia na igreja compenetrado ou ficava pensando, sei lá em quê? Então, quando você não vai orar, perde seu tempo e não ora, e não adora, e vai à igreja na Sagrada Eucaristia e não presta atenção, você está deixando nosso Senhor só. A humanidade hoje chegou aí para o ponto que chegou, porque deixou nosso Senhor só. Não deixe ele só. Ele não quer ficar só. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Não deixe ele só. A barca, porém, já longe da terra. Então, os discípulos tinham entrado, claro, eram de tarde, quando o Senhor mandou. Era de noite. Ele estava no meio do mar e tinha uma grande tempestade, muito vento. Acontece lá, acontece, no lago de Genezaré, onde do lado do Anjo da Margem tem a casa de Pedro em Cafarnaum. Eles se agitam, às vezes sim. É um grande lago, parece um mar. Por isso que é chamado Mar da Galileia, o lago de Genezaré. A barca, porém, lá, já longe da terra, claro, eles tinham saído, era agitada pelas ondas, muitas ondas, né? Pois o vento era contrário. Então, tinha a vela, né, o vento contrário, eles querendo continuar e não conseguiu. Muito vento contrário, tentação.
Tentação que é tentação contra o quê? A fé. A tentação nos prova na nossa fé, se eu acredito ou não. Esse vírus está provando muita gente na fé. Muita gente aí se aproximou de Deus, outros não, se afastaram. É uma prova esse vírus para cada um de nós. O vento era contrário, o vírus é contrário a nós. Coloca o vírus aqui nessa história. Pelas 3 horas da manhã, né, Jesus ficou até as 3 horas, de tardezinha, 5, 6 horas, até as 3. 9 horas em adoração, oração. Né? Despediu o povo. Tá? Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos. Pronto, resolveu ir andando sobre o mar. O mar todo agitado, ele andando. Não está agitado hoje no coração de muita gente, né? Por causa dessa doença aí, desse vírus. Jesus andando sobre o vírus, sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados. Quando eles notam nosso Senhor vindo, você acha que eles acreditaram que era nosso Senhor? Não. Pensaram que era uma alma, um fantasma. Não. É uma alma, não sei o quê. Tem gente hoje que acredita em alma. Não existe, não. A ressurreição não é da alma, não. Isso é conversa. A ressurreição é da carne, do corpo, da carne, do espírito, da alma, de tudo. É a ressurreição do homem, total. Agora é o homem glorificado, é a carne glorificada, que às vezes você nem reconhece. Eles não reconheceram o nosso Senhor ressuscitado. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é uma alma, é um fantasma. Né? E gritaram de medo. Tiveram o que? Medo. O que é que mata a fé? O medo. O que é que anula a fé? O medo. O que é o medo? Uma paixão aí, humana. Como é que eu venço o medo? Vencendo. Lute contra ele. Mas não lute só não, lute com o nosso Senhor. Qual é o antídoto do medo? Crer. Muita gente aí com medo de morrer por causa do vírus. Não tenha. Tenha precaução. Ainda tem que ter precaução. Eu quando saio, que coloco máscara e tudo, fico dentro do carro, fico olhando, muita gente está sem máscara na rua. Então, não usar máscara hoje é não ter precaução. Tem que ter, tem que usar, tem, então use. Ah, não, eu sou forte. Ninguém é forte, não. Ninguém conhece o amanhã, nem o que pode acontecer, não. Então, use máscara, mas não tenha medo. Não precisa ter medo. Precaução é uma cor, medo é outra. Tá? Eles tiveram aqui medo. Então, afundaram. O chefe deles, bum, afundou. Gritaram de medo. E não foi só medo, não. Gritaram. Eita, imagina aí, dentro de um barco pequeno, onda contra, o senhor andando. Olha, uma alma. Se não tivesse agitado, caía dentro da água lá e saiu correndo, nadando. Correndo não, nadando. Jesus, porém, logo lhe disse, o senhor notou na hora, né, que estava com medo. Coragem sou eu. Quer vencer o medo, tenha coragem. É o contrário. Quer vencer a gula? Não coma. Quer vencer a paixão? Lute contra. É o contrário. Quer vencer a tristeza? Fique alegre. Quer vencer o medo? Tenha coragem, tenha fé. Coragem sou eu. Sou eu sou. Aqui ele diz, aqui ele faz, aqui ele revela a identidade dele. Sou eu sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3,14. Aqui ele está dizendo que eu sou aquele Deus do Êxodo. Por que ter medo? O Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que se revelou. O Deus que fez a Páscoa com vocês, instituiu a Páscoa, Êxodo 12. Que se revelou a vocês, Êxodo 3,14. Que vocês cantaram o canto de vitória, Êxodo 15. Eu sou o Deus que deu a lei para vocês, Êxodo 20. Que contraiu uma aliança com vocês, Êxodo 19, 24. Que quero de vocês um povo sacerdotal e santo. Eu sou esse Deus. O Deus do Egito, que se revelou, deu a Páscoa, tirou você do Egito. Fez contigo uma aliança, deu a lei e te quer santo. Eu sou aquele Deus, não tenho medo, não tenho medo. Eu sou Deus, o único Deus, o Deus revelado. Eu sou o filho do Pai, o Pai é o Deus dos judeus. É Adonai. Eu sou ele, não tenho medo. O Senhor está dizendo a você, irmão, a tempestade, o vento, é o vírus. Não tenha medo, não tenho medo, coragem. Como é que eu enfrento o vírus? Com coragem, não é com imprudência que eu estou dizendo, com coragem. Não ter medo.
Obedecer à igreja. Se a igreja está dizendo que é assim, obedeça ao arcebispo. Pronto. Mas não tenha medo. Aproveite mais tempo para orar. Está sós. Eu estou aqui só em casa. Está maravilhoso. Eu tenho todo dia para orar. Estou adorando. Tá? Dou aula online. Pronto, ótimo. Não ter medo. Sou eu, não tenhar medo. O que o senhor está dizendo para você? Você está com medo de quê? Medo de morrer de quê? Morreu para o céu. Eu estou doido para reinar o Senhor. Não tenha medo. Aguarde sua hora. Aguarde com coragem. Não seja imprudente, mas não tenha medo. Então Pedro lhe disse, mas afoito, né? Toda hora era ele, né? Senhor, Kyrios, Adonai, no palavra grego, se és tu. A questão do Pedro não foi nem ser assim afobado, não. É que ele coloca um condicional. Se és tu. Eu já disse isso na outra reflexão. Se és tu. Não coloque não. Ele duvidou que era Cristo. Jesus disse, sou eu, não tem mais. Ele vai dizer, se és tu. E digo uma coisa, quando ele disse, se és tu, ele acreditava que era? Não. O se é o quê? Pode ser, pode não ser. Ou é ele ou é uma alma. Quem foi que disse, se és tu? O Satanás, que o nosso Senhor, em Mateus 4. Diz 3 vezes, se tu és o Filho de Deus, se és tu o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, me adora, né? Te lança daqui, tenta a Deus. Tentou Jesus no ter, no poder e no prazer. Se és tu, se tu és o Filho. E na cruz de novo, ele retornou. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O se aqui do Pedro é igual ao se do Satanás. Satanás queria colocar o quê? A dúvida em Nosso Senhor. Se tu és o Filho. Aqui Pedro disse, não quis nem colocar a dúvida em Nosso Senhor, não. Ele já duvidou. A dúvida é nele, no Pedro. Então, a dúvida que o Satanás quis colocar em Jesus em Mateus 4, hoje está dentro do Pedro. Se és tu. Se o Pedro disse, se és tu, se tu és, então, ele não acreditava que era. Então, já afundou. Ele tinha tudo para afundar e afundou. Tá? Então, não diga se és tu, não. Então, o senhor já venceu o vírus, já. Pronto. Creia, tenha firmeza, fé, coragem na sua vida aí. Reze mais, tem mais tempo. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água. Então, se és tu, manda que eu vou. Se és tu. Primeiro, a indefinição, o se, o condicional. Se és tu, manda que eu ando. Pedro não tinha fé de nada. Nada. Vai acreditar só depois da ressurreição de Pentecostes. Aí sim, será o São Pedro, mártir da Igreja Católica. Manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas, sobre a água. Porque o Senhor estava caminhando, ele queria ir ao encontro. O Senhor então vou ensinar ele. Vem. Ordenou. Ordem. Pedro desceu da barca. Falei, né? Colocou o dedinho, mindinho, colocou o outro. Tirar, colocar, está frio, não está aí? Duvidou. Começou a andar sobre a água. Em direção ao Senhor. Então, no início até que andou bem. A adrenalina, né? Empolgado. Vem e ele foi. Colocou o pé dentro da água. Começou a andar. Andou um passo, 2, 3. Mas quando sentiu um vento, quando veio a tentação, a prova, o vírus, afundou. Quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que é que fez Pedro afundar? Foi o vento? Não, foi o medo. Podia ter vento, fogo, tempestade, tudo. Se não tivesse medo, não afundava. Pode vir vírus, doença, morte, guerra, tudo. Se eu continuar acreditando em Cristo, não afunda. Se morrer, céu. Pronto. Essa morte aqui não existe mais. O que existe hoje é a vida eterna. Então, se eu morrer de vírus, glória a Deus. Não que eu vou me expor. Aí é você que está se matando. Quem não usa máscara, se expõe, não está nem aí, está se matando, suicídio coletivo. E está matando os outros. Agora, se eu sigo tudo que tem que fazer e acontecer, de contrair, pronto, céu. Estou no céu com o Senhor. Não é suicídio, é martírio. Mas atento. Seguir o que tem que ser colocado, o que está sendo colocado pela Igreja Católica. Né? Se eu estou seguindo e acontecer de contrair, pronto, morri.
Mas se eu sou imprudente, como Pedro foi, não tenho fé, me atiro, não uso máscara, nem cor nenhuma, então, irmão, isso aí não é coragem, não, isso é doidice. E desobediência. Você não é cristão, não. Não é coisa de cristão, não, que não obedece o bispo. Quando sentiu um vento, provação, vírus, tentação, tudo, ficou com medo, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Serve também para toda provação que acontece com a gente, toda tentação. Grite e não tenha medo. Na hora da prova, não tenha medo. Tenha fé. O que estou fazendo na prova? Tenha fé, acredite. Jesus logo estendeu e gritou, Senhor, salva-me. Roxiani. Roxiana é salva-nos. Roxiani, Osana, salva-me. Roxiani, 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 Yeshua, Roxiani, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidar? Aqui é o evangelho da dúvida de Pedro e da fé que ele não tinha. Tá? E ele toca no Pedro. Muitas vezes nosso Senhor, quando cura, toca na pessoa. Aqui curou, Pedro curou. Curou o que? Do medo. Jesus logo estendeu a mão, e em muitas curas ele estende a mão. Segurou Pedro. Aqui segura, ele estava afundando total. Então quer dizer que Jesus era um homem forte para segurar outro. Estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidar? Aquele mesmo que ele dirá daqui a pouco, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o escolherá para ser o chefe da igreja. Esse aí, nosso Senhor está dizendo que ele é fraco na fé. Tá? E quando nosso Senhor anuncia que ele o trairá, que Pedro o trairá, Pedro dirá, eu nunca te trairei. Jesus disse, trairás. E traiu. Porque confiava nele. Pedro não confiava em nosso Senhor ainda. Confiava só nele. Aqui nem nele, confiava em nada. Aqui ele tem medo. Tá? Medo é uma paixão humana. Antídoto, coragem e fé. Homem fraco na fé. Esse homem será a coluna da igreja. Ele e Paulo. Tá? O chefe da igreja católica. Assim que subiram no barco, então ele duvidou. Aqui. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Aí, segurou Pedro, entrou dentro do barco. O barco é a igreja, acalmou tudo. De uma hora para outra, o Senhor acalma toda a igreja, pacifica toda a igreja, planifica toda a igreja. E aqui significa também que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, tudo. Ele anda sobre o mar, porque ele é o Redentor, o Salvador presente na criação. Quem criou tudo? Deus Pai, o Criador, que é um com Cristo. Então Deus Pai, ele tem autoridade sobre a natureza? Tem. E Cristo tem? Tem. Andou sobre o mar. Mandou transportar a montanha. Autoridade sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, que hoje estão todos castigados e estão surgindo por causa que é consequência do pecado do homem. Todo esse fenômeno natural aí, maremoto, terremoto, tudo, vírus, é consequência do pecado original. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, na igreja, o vento se acalmou, a tempestade passou. Os que estavam no barco prostraram-se diante. Aí eles se prostram, sinal de adoração, reconhece que é o Senhor, reconhece que é o Cristo, e que o Cristo é o Senhor. Reconhece o Cristo e que o Cristo é o Senhor, porque não tinham reconhecido. Mas esse reconhecimento ainda é fraco, porque na cruz fogem todos, nenhum fica com o nosso Senhor. Dizendo verdadeiramente, amém, amém, é a verdade é o amém. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Ruios tu teu. João, aqui é Mateus, João escreveu o Evangelho de Deus, o Evangelho dele para provar que Jesus é o Filho de Deus. Ruios tu teu, verdadeiramente, amém, amém, tu és o Filho de Deus. Tu, se, Ruios tu teu, tu és o Filho de Deus. Então, o Evangelho de hoje tem muito ensinamento para nós. Que o Senhor nos conceda a graça de ter coragem, ter fé, lutar com esse vírus com prudência, obediência ao bispo. Tá? E assim vencer tudo. Jesus está na barca da igreja. Está dentro da nossa barca, do nosso coração. O vírus não nos vencerá nunca, para aquele que tem fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
sua Mãe Maria Santíssima. Agora, o nosso credo, testemunhando o Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Deus bendito para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde havia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A nossa oração por toda a igreja, por todos nós, todos os judeus, todos os pagãos, todos os ateus, para que aqueles que não se converteram ainda se convertam, e nós, pedindo a nossa conversão, para que a gente tenha uma fé maior, né? E obedeça à igreja, nesse dom da obediência ao bispo e à igreja católica. Não ser muito afoito não, porque quem é muito afoito depois se afasta da igreja. Então, por todas as nossas intenções, aquelas que vocês colocaram no nosso grupo, né, no nosso WhatsApp, né, estão colocando aí pela confraria Nossa Senhora do Carmo, pela paróquia Santa Teresinha. E hoje eu quero fazer uma oração, em especial pelos pais, né? Todos os pais dos nossos grupos, da nossa comunidade, todos os pais da nossa paróquia. O pai que é figura do pai, do pai eterno, né? O pai que é figura de José, o José que é a figura de todo pai, né? Então hoje estou rezando por todos os pais, tá? Que vocês sejam o reflexo de José na vida do filho de vocês, na vida da esposa de vocês. E que vocês sejam o reflexo do Pai eterno, que é amor, que é bondade, que é justo. Então, por todos vocês, que Deus abençoe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe.